Você já parou para pensar que você não consegue ficar mais de 5 minutos sem pegar o celular? E quando você está desenvolvendo algo importante, a sua mente pula de um lugar para o outro, quando você vai ver, você já está concentrado em outra coisa. Isso não é preguiça, não é disciplina, isso é química. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo com o seu cérebro e o que você precisa fazer para reverter tudo isso na prática. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas abas do seu computador estão abertas agora? E quantas vezes você checou o seu celular nas últimas horas? E quantas vezes você começou uma tarefa no dia de hoje e não conseguiu terminar porque outra coisa te chamou a atenção? Se você se reconheceu em alguma dessas perguntas, você não está sozinho. E o problema é muito mais profundo do que falta de organização. O seu cérebro foi sequestrado e esse sequestrador tem nome. Chama-se dopamina barata. Deixa eu te explicar o que isso significa. A dopamina é um neurotransmissor, é uma substância química que o seu cérebro produz. Por muito tempo, as pessoas achavam que a dopamina era o hormônio do prazer. E a neurociência de agora comprovou que não é bem assim. A dopamina, na verdade, é a antecipação do prazer. É o que te faz querer algo. Sabe aquela vez que você está passando na frente de uma padaria e você tem aquele doce que só naquela padaria tem e você tem o hábito de passar lá e comprar? Quando você está chegando perto daquela padaria, você já começa a salivar, já começa a sentir a sensação de quando você vai pegar o doce ou o pão na mão e vai comê-lo. Então, essa sensação antecipada é a dopamina. Ela é um impulsionador que te faz querer algo. Mas é exatamente aqui que está o problema. Existem dois tipos de dopamina no seu cérebro. Entender sobre a diferença entre elas é o que vai mudar tudo. A primeira é a dopamina de atalho. Ela é liberada toda vez que você escuta um bip do celular, quando você vê uma chamada no seu e-mail no computador, quando você está rolando feeds ou quando você verifica quantas curtidas você teve no seu post. Rápida, intensa e não exige esforço nenhum. O seu cérebro recebe essa carga e ele quer mais, mais e mais. O problema é que cada descarga de dopamina barata, ela eleva o limiar de estimulação. E o corpo, com isso, ele vai querer cada vez mais estímulo para o mesmo resultado. Traduzindo, o seu cérebro, ele vai precisar de doses cada vez maiores para que ele consiga ter o interesse daquele mesmo estímulo. E as atividades que exigem esforço, como criar, planejar, estudar ou participar de um projeto complexo, começam a se tornar cada vez menos interessantes e insuportavelmente chatas. Não porque sejam, mas o seu cérebro acabou se adaptando a ter essas doses de dopaminas rapidamente agora. A segunda dopamina é a dopamina de esforço. Ela é liberada quando você conclui algo difícil, quando você resiste ao impulso e age de acordo com os seus objetivos traçados. Essa dopamina demora mais para chegar, ela é menos intensa no momento, mas é ela que constrói foco, disciplina, autoconfiança e resultados reais. Quando você consome estímulo digital sem regra nenhuma e de forma excessiva, três coisas acontecem de forma silenciosa e progressiva. Primeiro, você perde a capacidade de tolerar o tédio. Você pode perceber nos últimos tempos, as crianças de hoje têm dificuldade de ficar parada. Elas sempre precisam estar fazendo algo. É como se tivesse algum choque ligado e se ela parar por um minuto, sem nada a fazer, ela começa a ter tiques, se movimentar e procurar algo. Isso não se limita só a elas também. Muitos adultos já estão nessa rotina desenfreada. E o tédio, que parece o inimigo da produção, é na verdade onde o cérebro processa informação, cria conexões
e lhe traz as melhores ideias. Quando você elimina o tédio com o celular, você elimina a capacidade reflexiva e criativa. Segundo, o seu córtex pré-frontal enfraquece. Essa é a região do cérebro que é responsável pelo planejamento, tomadas de decisões racionais e pelo controle de impulsos. E é ela que te faz agir de acordo com seus objetivos e não com os impulsos do momento. O consumo excessivo de estímulo digital enfraquece esse músculo, literalmente. Em um córtex pré-frontal enfraquecido, toma-se decisões piores, resiste menos a distrações e perde o fio do raciocínio com muita facilidade. Terceiro, você entra no ciclo de produtividade falsa. Você fica ocupado o dia inteiro, assiste conteúdo, consome informação, reage às demandas e ao final do dia tem a sensação que trabalhou muito, mas não avançou nada no que realmente importa. Esse é o efeito direto de um cérebro que está operando no modo dopamina barata. Detox de dopamina não significa você sumir no mundo, ou largar numa gaveta o celular por 30 dias, ou virar um monge. Significa fazer uma coisa específica: reduzir o consumo intenso de estímulo de alta intensidade, para que seu cérebro recupere a sensibilidade aos estímulos de esforço. Na prática, isso se traduz em 4 movimentos. Primeiro, mapeie os seus gatilhos de dopamina barata. Quais os aplicativos que você mais abre por impulso? Em quais momentos do dia você recorre ao celular sem necessidade real? Esse mapeamento é o ponto de partida, porque você não consegue mudar aquilo que você não reconhece. Segundo, crie blocos de trabalhos protegidos. Você vai fazer períodos de 60 a 90 minutos com foco total, ou seja, vai deixar o seu celular longe, com notificações desligadas, porque o seu cérebro demora em torno de 23 minutos para voltar ao foco depois de uma interrupção. E se acaso tiver novas interrupções, ele volta o relógio e novamente você vai precisar de 23 minutos para concentração total. Proteger blocos de trabalho não é um luxo, é o que vai fazer você ter sustentabilidade e resultados reais. É o mínimo para que seu cérebro funcione no seu potencial real. Terceiro, reintroduza o seu tédio de forma intencional. Você vai tirar de 5 a 10 minutos por dia, sem celular, sem música, sem barulho, sem conversa. Você só vai lidar com o seu silêncio. Isso pode até parecer simples, mas confie em mim, é bem complexo. Aqui em casa eu brinquei com a minha filha, ela tem 10 anos, e a gente parou no sofá por 5, não foi nem por 5 minutos, foi por 2 minutos. E esses 2 minutos, tanto para ela quanto para mim, parecia uma eternidade. E eu percebi depois de 2, 3 dias que aquilo já era mais confortável. É assim que você vai fazer para ensinar o seu cérebro a desacelerar. Isso porque o seu sistema nervoso está treinado a fugir do silêncio. Mas é justamente isso que vai fazer o seu córtex pré-frontal voltar ao seu estado normal de trabalho. O quarto, substitua a dopamina barata por dopamina de esforço. Escolha uma atividade que realmente vai exigir de você um esforço. Pode ser um livro físico, pode ser uma escrita, pode ser um instrumento musical ou aquele planejamento que você tanto gostaria de fazer. Qualquer coisa que exija presença e persistência e não entregue recompensa imediata. Com o tempo, seu cérebro vai recalibrando o limiar de estimulação e voltando a se engajar com profundidade. Agora deixa eu conectar isso ao que importa para você como empresário. O foco não é qualidade de personalidade, não é aquele velho ditado que dizem que você nasce com esse dom. É uma capacidade neurológica e que pode ser destruída com o consumo excessivo digital e reconstruída com hábitos que exijam de você esforço e tempo. Cada vez que você cede ao impulso de dar aquela olhadinha no celular depois de uma notificação, você está enfraquecendo
a sua dopamina de longo prazo e de tomar decisões estratégicas. Cada vez que você troca 30 minutos de planejamento por 30 minutos rolando um feed, você acaba adiando aquele resultado que você tanto quer. Napoleão Hill descrevia que a concentração era uma capacidade das pessoas que realmente construíam riquezas. Não era metáfora, era neurobiologia antes de aparecer esse nome. A sua concentração é o seu ativo mais valioso e ele está sendo consumido deliberadamente por essas plataformas que foram criadas justamente para atrair a sua atenção. Você não perdeu o foco por acidente. Ele foi levado por um ambiente que lucra com a sua distração. E se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui eu trago para você exatamente isso. A ciência do comportamento na vida real.